Graça e paz, queridos. Aqui quem está falando é o professor Mateus e nós hoje estamos no segundo dia de exposição do livro do Apocalipse. Estamos chegando ao fim dessa grande jornada. Eu estou muito empolgado, muito desafiado pela exposição do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele começa falando sobre o passado, e aí nós lemos ontem sobre o presente, estou dizendo o presente do autor, que era as 7 igrejas da Ásia, e agora estamos vendo o autor falar sobre o futuro a partir do capítulo 4. E a partir de agora nós vamos ser desafiados a imagens incríveis, algumas delas imagens ilustrativas, figurativas, que apontam para algo maior, e juntos nós vamos aqui, caminhando pelo meio de tudo isso, tentando entender o melhor possível para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Mas antes de nós caminharmos para a exposição, eu gostaria muito de orar com você. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós estamos no último livro de todos esses 66 livros que nós estudamos esse ano. Pai, estamos muito desafiados pelo livro de Apocalipse. Que a sua graça nos ajude a entender e que esse entendimento não sirva só, Senhor, para que nós possamos olhar como quem sabe do futuro e das coisas que vão acontecer. Isso é muito bom, saber que fomos avisados. Mas que também sejamos levados a viver no presente, com uma vida que te glorifique. Senhor, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que durante esse ano, junto conosco, viu todas essas exposições. E estudaram, e leram a Bíblia, tiraram suas dúvidas. Senhor, que cada um de nós sejamos enriquecidos por Tua palavra. Eu quero que o Senhor abençoe cada casa, cada família, e que essas pessoas que estão buscando, Senhor, que elas possam ser melhores para suas casas, que elas possam ser melhores para suas famílias, porque o Senhor é poderoso para fazer mais, abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, segundo um poder que em nós opera. Então nós clamamos que ao nos aprofundarmos na palavra, ao mergulharmos na palavra, nós possamos sair desse mergulho melhores, porque a Tua palavra é a lâmpada que nos ilumina, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos o capítulo 4 e o capítulo 5, que vão dar um panorama do local, do ambiente onde João está, já vendo coisas grandiosas. Eu acho que você, ao ler, você deve ter ficado espantado, porque eu fiquei espantado com a visão de João. Eu vou tentar dar aqui uma olhada meio que de forma geral para esses dois capítulos, para depois nós caminharmos para os selos, para os sete selos. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre 6 selos que estão no capítulo 6, porque hoje nós estamos expondo o 4, o 5 e o 6. Então nós vamos dar primeiro um panorama geral da imagem que João está vendo, e depois nós vamos começar a nos aprofundar nos selos, hoje estudando até o 6º selo. Tentarei fazer isso de uma forma breve, para que possamos assim captar, mas eu te aconselho a continuar lendo, a continuar estudando, porque tem muitas riquezas, e tenho plena convicção de que em alguns minutos nós não conseguiremos nos aprofundar em todas as riquezas. Primeiro ele vai descrever os personagens que estão nessa imagem. Ele vai falar, além de falar de muitos anjos, mas ele principalmente vai falar de 4 seres viventes, ele vai falar de 24 anciãos, vai falar daquele que está sentado no trono, e vai falar sobre algo que ele vai chamar de 7 espíritos de Deus. A gente vai explicar sobre isso. Vai falar de coisas que ele viu lá. Ele viu o trono, ele viu um mar de cristal, ele vai falar que ele viu um arco-íris, ele vai falar que ele viu um rolo com 7 selos, ele vai falar que ele viu a harpa e taça nas mãos dos anjos. Então vamos tentar entender todas essas imagens que ele está falando. Ele vai dizer, vai começar falando no capítulo 4 o seguinte: depois dessas coisas, depois de que coisas? Das coisas que ele tinha ouvido falar sobre as 7 igrejas, ele vai dizer: olhei, e eis que não somente uma porta é aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Então, a partir de agora, João vai parar de falar sobre a perspectiva terrena, e ele sobe para o céu, e ele passa a falar sobre os eventos, estando a partir do céu. No verso 2 ele vai dizer: imediatamente eu me achei em espírito, e eis que armado no céu um trono. Está falando do trono. E no trono alguém assentado, e esse que está assentado é semelhante do aspecto a pedra de jaspe, de sardônio, E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, e ao redor do trono há também 24 tronos,
E assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. No trono saem relâmpagos, vozes de trovão, e diante do trono ardem 7 tochas, ou 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro semelhante a um cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, a um boi, o terceiro rosto tem rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então vamos tentar primeiro entender essa primeira visão. Ele fala que tem um trono, e nesse trono está sentado alguém que é semelhante, ele vai falar semelhante a pedras preciosas. Primeiro vamos entender aqui que ele foi levado em espírito, e as visões que ele vai ter agora não podem ser interpretadas de forma literal, porque ele vai falar semelhante, ou seja, ele está tentando explicar mais ou menos o que ele viu. Vamos tentar imaginar aqui que um índio que nunca teve um contato com a civilização fosse pego, dopado para não ver o caminho, e de repente ele abre os olhos, ele está na Avenida Paulista, ele nunca viu aquilo, ele nunca viu carro, ele nunca viu roupa, ele nunca viu avião, ele nunca viu LED, ele nunca viu rua, ele nunca viu metrô, ele nunca viu banca de jornal, ele nunca viu antena de rádio, nunca viu. Estou tentando descrever aqui na minha imagem a Avenida Paulista. De repente, num lapso, ele não tem tempo de se familiarizar e nem receber muitas explicações. Ele é levado de volta para a sua tribo e ele tem que explicar o que ele viu. Então ele vai usar elementos ali da natureza para tentar explicar. Imagina ele falou assim, vi algo semelhante a uma árvore muito grande com buracos, como buracos de João de Barro, e dele saíam pessoas. Então imagina ele descrevendo um prédio. Imagina ele falando assim, vi algo semelhante a um grande pássaro que voava pelo céu, e esse pássaro soltava um barulho como o barulho de um rugido de um leão, e imagina o seguinte, ele falando isso, e das suas caudas, das suas asas saíam nuvens como as que olhamos no céu. Ele estava falando, eu vejo um avião que estivesse passando no céu. Então ele está descrevendo elementos celestiais a partir de elementos humanos para tentar explicar o que ele viu. Essa é a primeira consideração a ser feita sobre as visões que ele está vendo. Segundo, que essas visões também trazem significados espirituais, né? Por exemplo, ele vai falar sobre o arco-íris. O arco-íris, embora possa falar de algo glorioso, que ele viu o trono, e atrás do trono tinha um arco-íris, ele fala que o arco-íris tinha um aspecto a esmeralda, ou seja, era algo brilhoso, talvez meio esverdeado. Então o arco-íris na Bíblia aponta para a aliança, né? Quando Noé sai da arca, ele vai ver o arco-íris, aquele era o sinal da aliança de Deus com o homem. Então nós temos o arco-íris como um sinal. Ele vai falar sobre os 7 espíritos de Deus. Aí surge a pergunta, será que Deus tem 7 espíritos? Se nós analisarmos isso por todo o contexto bíblico, nós vamos perceber que Deus só tem um espírito, é o Espírito Santo. Então nós podemos estar falando de 2 coisas aqui sobre 7 espíritos de Deus. Pelo menos são as 2 interpretações mais aceitas. A primeira dessas interpretações, que é a mais aceita, fala sobre plenitude, que os 7 espíritos de Deus fala sobre sua plenitude. Se nós formos, por exemplo, lá para Isaías, no capítulo 11, e falamos sobre Jesus, olha que o texto vai dizer, Isaías 1 vai dizer, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Olha que ele vai falar aqui sobre Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí nós podemos falar que é 1. Esse espírito é o espírito de sabedoria, 2. Espírito de entendimento, 3. Espírito de conselho, 4. Espírito de fortaleza, 5. Espírito de conhecimento, 6. Espírito do temor do Senhor, 7. Então ele não está falando de 7 espíritos, mas está falando sobre tudo, sobre as características desse espírito, e está falando sobre a plenitude de Cristo, que aponta aqui para Isaías. Se não falar sobre plenitude, a segunda interpretação seria sobre 7 anjos que carregam 7 características que apontam para a plenitude também. Então, essa é a primeira interpretação que temos que ter aqui, que não está falando de que Deus tem 7 espíritos no sentido de 7 personalidades diferentes, mas sim da plenitude. Quando ele fala que diante do trono tem um mar de vidro, nós temos que lembrar que quando Moisés faz o tabernáculo, ele é levado no céu
E o tabernáculo da terra aponta para o tabernáculo do céu. Então, se o tabernáculo da terra é um arquétipo do que existe, uma maquete do que existe no céu, então nós podemos dizer que a sala do trono é representado no tabernáculo como o Santo dos Santos, onde manifesta a presença de Deus, onde a Arca da Aliança, que simboliza o trono de Deus, onde a presença de Deus se manifestava no Antigo Testamento para Israel. Se nós olharmos para isso, o mar de vidro, nós vamos perceber que lá quando Salomão faz o templo do Senhor, ele faz ali o tanque, e o tanque é glorioso. Então aqui ele está vendo o mar de vidro. Isso está mostrando, nos dando uma ideia de que João está diante do tabernáculo celestial. Ele vai falar sobre 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, eles são muito parecidos com os seres viventes que Ezequiel que viu também. A diferença é que Ezequiel vai ver eles com 4 asas e aqui eles vão aparecer com 6 asas, muito semelhantes à visão de Isaías, dos serafins. Mas lá em Ezequiel, eles eram 4 seres viventes, cada um com uma face dessa. E aqui nós vamos ver que cada um deles tinham essas 4 faces, que eram o rosto de leão, de boi, de homem e de águia. Então, nós não podemos olhar só para isso como uma imagem literal, estonteante, que se víssemos uma imagem dessa, cairíamos de costa. Nós também temos que ver por toda a simbologia que está por detrás dessas quatro representações, dessas 4 faces. Né? Leão fala de realeza, o boi fala de serviço, o homem fala de santidade e o último, que é a águia, fala de deidade. Se nós olharmos para esses 4 animais, também olhando para os 4 evangelhos, nós vamos perceber que os 4 evangelhos têm, embora 3 deles sejam sinópticos, sejam evangelhos parecidos, e João seja o único evangelho mais diferente, mas cada um deles visa apresentar uma característica do Cristo. Se nós olharmos para Mateus, ele apresenta a realeza, mostrando a genealogia real de Jesus, da tribo de Judá, mostrando todo essa realeza para que Jesus seja apresentado como um grande rei. Se nós olharmos Lucas vai trabalhar muito o trabalho de Jesus, os milagres de Marcos, né? Os milagres de Jesus e como Jesus ele serviu o tempo todo. Lucas vai mostrar o homem Jesus, a genealogia humana de Jesus, vai mostrar Jesus com 12 anos ali no meio desde a sua infância, depois com 12 anos ali no meio dos mestres da lei. Lucas apresenta essa humanidade de Cristo, essa humanidade perfeita. E nós vamos olhar João apresentando, vimos a tua glória como unigênito de Deus. Nós vamos ver João apresentando esse Jesus que é Deus, que antes de tudo ele já existia, que tudo foi feito por meio dele. Então, quando nós olhamos para esses animais, na verdade, esses seres viventes que apresentam o rosto de 3 animais e também o rosto de homem, nós vamos ver isso como que é muito interessante quando você vai para a interpretação bíblica, que você olha esses seres como seres que geram proteção, embora o céu não precise de proteção, mas tem ali um simbolismo muito claro. Se você olhar quando Adão e Eva pecam, os querubins são colocados ali para proibir a entrada do homem na dimensão celestial, no jardim de Deus, que depois nós vamos ver esse jardim no céu, esse simbolismo de que o caminho foi rompido, o caminho foi bloqueado para o homem. Depois nós vamos ver todo o simbolismo do tabernáculo, mostrando a abertura até o santo lugar, mostrando que esse caminho tinha que ser aberto por sangue, ele era aberto de tempo em tempo, como se fosse uma abertura, uma fenda entre o reino dos homens e o reino de Deus, para que nós pudéssemos ter acesso. E nós vamos perceber que Jesus se apresenta como sendo ele o caminho, aquele que faz o caminho. E agora, o Apocalipse, nós vamos perceber, inclusive, quando fala da abertura dos selos, nós vamos perceber que João chora porque ninguém foi achado digno de abrir o selo, e de repente Jesus é aparecido como aquele que é digno de abrir os selos. Então nós percebemos que esses 4 seres mostram que Jesus era o único que tem essas 4 características em uma só pessoa. Ele é o nosso rei, ele é servo, ele é santo e ele é Deus. Então, quando nós olhamos para toda a apresentação dos 4 seres viventes, nós percebemos que, além de uma visão estonteante, ela traz um ensinamento maravilhoso por detrás dela. E aí o verso 8 vai mostrar o que eles estão fazendo. Antes de falar isso, deixa eu falar dos 24 anciãos, porque
Os 24 anciãos, nós vamos perceber que eles têm coroas. Coroas falam de galardão, provavelmente falando que esses 24 anciãos são pessoas que chegaram lá e receberam galardão por obras aqui na terra. Então tem duas linhas de interpretação, mais de especulação, vou dizer assim, porque não falo o nome dos 24 anciãos, então nós não podemos dizer que é exatamente isso. Mas uma das correntes apresenta para as 24 ordens sacerdotais que são levantadas lá em Crônicas, que vai falar sobre sacerdócios, ou seja, sobre 24 turnos de adoração. Mas também, olhando para Apocalipse 21, sobre a grande cidade, ele fala que tem 12 portas e 12 fundamentos. 12 portas são as 12 tribos de Israel e os 12 fundamentos são os 12 apóstolos. Nós vamos chegar lá também. Então, também, algumas das interpretações falam que os 24 anciãos provavelmente sejam os 12 filhos de Judá, né, de Israel, desculpe, e que uma delas é Judá, e os 12 apóstolos que são os 24 anciãos. Isso é pura especulação, porque nós não sabemos exatamente quem são eles. O que nós sabemos é que eles têm coroas, que eles receberam do Senhor, por obras, e eles pegam essas coroas, eles colocam aos pés de Cristo. Aí o verso 8 vai falar sobre isso: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo. Aqui é uma referência muito parecida com Isaías 6. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir, quando esses seres viventes darem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorando ao que vive pelos séculos dos séculos, depositando suas coroas diante do trono e proclamando: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, por todas as coisas que Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criados. Então aqui também nós não podemos esquecer que nós estamos num período, nesse momento, de grande adoração imperial. Então o imperador ele queria para si a glória de um Deus, mas aqui o João vê um Deus que não é só um Deus que por glória, mas ele é o criador de todas as coisas. Ele posiciona Jesus como um rei acima de qualquer outra divindade ou de humanidade que queira se rogar como Deus, sendo ele um Deus que criou todas as coisas. E aí o 5 vai continuar falando sobre essa grande imagem, vai dizer sobre o que ele... Aqui entra o livro, vai falar sobre o livro que tem 7 selos, ele vai dizer: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Também vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então aqui nós vamos ver aquela situação que eu falei de bloqueio, que não havia acesso, ninguém poderia, ninguém é digno, ninguém é capaz, ninguém conquistou, ninguém pode conquistar essa posição. Só aquele que tem tudo, que tem todas as virtudes, aquele que é rei, aquele que é servo, aquele que é santo, aquele que é Deus. E aqui, de novo, nós vamos ver que ninguém completa todas essas virtudes. Aí o 4 vai dizer: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, um daqueles 24 levantou e disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, apontando para a figura do leão como realeza, raiz de Davi, falando de realeza, venceu para abrir os seus 7 selos. É que vai falar, ele venceu como? Ele venceu como um cordeiro, ele venceu por uma vida de santidade. Por tudo isso, ele foi aquele que era antes de todas as coisas. Está apontando para essas características daquele que pode abrir os 7 selos. Então vi no meio do trono os 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, aqui apontando para essa imagem do servo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, que está falando sobre a plenitude de novo. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro, cheia de incenso. Que são o quê? O que são essa harpa e a taça? Elas falam do quê?
A harpa fala de adoração, taça fala do lugar onde são depositadas as orações dos santos. Deixa eu dizer, meu amado, no céu existe uma taça, e nessa taça estão depositadas as suas orações. E eles estão cantando, aqui fala da harpa: digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Isso aqui é essa promessa sobre você. E ele vai dizer que ouviu uma voz de muitos anjos ao redor, seres viventes e anciãos, cujo número era de milhões e milhares, aqui está falando de milhões e milhões de anjos, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, e recebeste poder e riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então vi que toda a criatura que há no céu, na terra e debaixo da terra, sobre o mar, e quantos nele há, estavam dizendo: aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam. Então aqui ele fecha a cena. Fechou a cena. Espero ter tentado trazer um pouco de clareza para você de toda essa cena. E agora ele vai falar sobre os 7 selos, mas aqui hoje, como eu disse, no capítulo 6, ele vai explorar os 6 selos. Eu vou primeiro falar sobre eles, depois eu vou falar sobre a perspectiva temporal desses selos. Então, o primeiro selo, ele vai dizer o seguinte: vi, e os 4 primeiros selos, ele também fala de 4 cavaleiros, tá? Depois o 5º selo, o 6º selo, ele está falando de cenas que ele viu no céu. Então, o primeiro selo, ele está falando de um cavaleiro. Ele vai dizer o seguinte, ó: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Então vamos lá, tem duas... Engraçado que aqui tem 2 interpretações completamente antagônicas. Então vamos lá, ele recebe um cavalo, esse cavalo sai pelo mundo, ele já sai vencedor, ele sai para vencer, e ele vence e é vencedor porque ele recebe uma coroa. Isso fala de autoridade. Primeira interpretação é que esse selo fala do próprio Cristo, saindo montado num cavalo branco para vencer. Ele já sai como vencedor, ele sai para vencer, e ele recebeu autoridade para isso. A outra interpretação é completamente, diametralmente oposta. Fala que aqui está falando do anticristo, que sai para vencer, ele recebe autoridade para vencer o mundo. Para vencer no mundo, ele recebe essa autoridade do próprio Deus. Vamos lá. A principal característica que vai apontar aqui, sendo o próprio Cristo, é a veste branca, o cavalo branco, porque em Apocalipse inteiro, a vestidura branca aponta para o próprio Cristo. Os 24 anciãos vestem de branco, aqueles que são mártires são vestidos de branco, aqueles que estão vindo para se encontrar com o Senhor estão vestidos de branco. Então, aqui o branco refere-se a Jesus. Esse é o primeiro argumento que fica forte, que está falando de Jesus. O argumento que fala sobre o anticristo é sobre a sucessão de fatos que vão acontecer pós o primeiro selo. E também depois a referência que nós vamos terminar dizendo a Mateus 24, que fala do princípio das dores, dos falsos mestres e dos falsos cristos, que vem pelo mundo, que nós devemos nos acautelar sobre eles. Então, essa é a primeira interpretação, mas de qualquer maneira, é um cavalo branco que sai para vencer, e ele sai como vencedor. O segundo selo, ele vai falar sobre um cavalo vermelho, vai falar sobre guerra. Vai dizer que esse segundo cavalo, ele faz com que ele recebe a autoridade para que os homens matem uns aos outros, e foi dada a ele uma grande espada. O terceiro selo vai falar sobre fome, e o cavalo preto é o cavalo que representa. Ele vai dizer assim, ó: vi um terceiro selo, o seu cavaleiro, o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Denário era uma medida financeira para um dia de trabalho, e uma medida de trigo era uma medida para uma família bem pequenininha. E 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Então, está falando que é um tempo onde vai ter muita fome, mas azeite e vinho, que são artigos de luxo, vão estar na mão de algumas pessoas ainda. Ou seja, haverá fome no mundo e algumas pessoas ainda estarão desfrutando de luxo. Mais ou menos isso que o terceiro selo está falando. O 4º selo fala de morte, é o quarto cavaleiro. E aqui o 4º cavaleiro é amarelo. Mas aqui a ideia do amarelo não é só amarelo. Se você for na palavra original, aqui no grego, que é... Eu não vou conseguir pronunciar essa palavra, mas mais ou menos como se for o chloros, né? Chloros.
É uma palavra meio verde, meio amarelado, trazendo meio que uma ideia de pessoa que está em estado de decomposição, ou amarelado, com náuseas, e está falando de morte. E foi dado a ele a autoridade de matar a quarta parte da terra, ou seja, é um cavaleiro que sai para matar, mas ele a autoridade para matar uma quarta parte. Irmãos, é muita gente, é assim... Não dá nem para nós imaginarmos isso, a quantidade de pessoas que estão no mundo hoje, sei lá, bilhões de pessoas, um quarto disso é mais de bilhão, morrendo numa pandemia de Covid-19, não chegar aos pés de toda essa mortandade aí que nós estamos falando. E aí o quinto selo já vai falar sobre os mártires, né? Já, agora para de falar do que está saindo para acontecer e ele passa a falar sobre uma visão celestial, e depois ele volta no sexto selo para falar sobre catástrofes. Então o quinto selo ele vai dizer assim, ó, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Aqui é uma das provas contra o sono da alma, como se todos estivessem dormindo esperando o dia do juízo chegar. Por que é uma das provas contra o sono da alma? Porque aqui ele está falando de pessoas que morreram por conta do testemunho, conversando com o Senhor. E aí olha o que ele vai dizer no verso 11. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, não vai ter muito mais Marte, vocês calma aí, espera um pouco, tem mais gente para morrer. Então mostra que no céu não tem ninguém dormindo. Quem morreu já está com o Senhor. E aqui a cena que João vê no céu, e esse pessoal tá sendo acalmado pelo Senhor, dizendo, espera aí que tem mais gente para morrer pelo testemunho. E o sexto selo, ele vai falar sobre catástrofes. Então ele vai dizer assim, ó, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de cinza, de crina, e a lua toda como sangue, as estrelas dos céus caíram pela terra como figueira, quando é abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos, o céu se recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes e ricos, poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, quem é que pode sustentar. Então aqui está mostrando o final, quando tudo se prepara para o grande final, para o grande juízo e para o grande fim do mundo. E isso mostra a realidade dos 6 selos. É muito interessante que esses 6 selos, eles podem ser completados com Mateus 24, com o sermão do final dos tempos de Jesus. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 24, a partir do verso 4. Ele vai dizer assim, ó, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui é uma das coisas que sustentam que o primeiro selo está falando do anticristo. Vocês virão falar em guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então está falando das guerras que nós também vimos nos selos. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome, de novo falando sobre os selos, terremotos, de novo sobre os selos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Então, quando nós olhamos para o sermão aqui de Jesus sobre o final dos tempos, nós vamos perceber que há um complemento a respeito dos seis selos que nós falamos até agora. Então, isso pode ser coisas que já estão acontecendo, sim, mas ainda nós não vimos catástrofes ao ponto do que foram revelados aqui. Nós também não vimos o ponto de morrer uma quarta parte da terra de uma só vez. Então, assim, tudo isso aponta para sinais dos tempos que culminam com catástrofes gigantescas. Agora, gente, nós precisamos, eu termino dizendo a leitura de hoje, que nós precisamos olhar para o Apocalipse não como um livro de medo, mas como um livro de esperança, mostrando que todo esse sofrimento, toda a nossa vida com Cristo vai ter o seu desfecho e que vale a pena. Ele quer gerar em nós esperança, e que o seu coração seja cheio de esperança. Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado para que a gente continue essa leitura. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.